Olá, cursistas! Esta é a nossa terceira videoaula da disciplina Fundamentos e Metodologia da Educação de Jovens e Adultos, do curso de graduação Licenciatura em Pedagogia, 7º período, ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Verônica de Melo Sacramento, sou mestre, professora, graduada em Pedagogia e em Química e possuo algumas especializações na área da educação, sendo uma delas a educação à distância, e irei acompanhá-los nesta jornada. Espero poder cooperar com a aprendizagem de vocês e, desde já, coloco-me à disposição para possíveis dúvidas e também para o compartilhamento de ideias. Inicialmente, quero desejar que vocês obtenham sucesso neste curso. Convido-os a acompanharem as propostas de compartilhamento de conhecimento no ambiente virtual. Exponha suas dúvidas, acione a ajuda dos professores e colegas. Lembre-se que você é coautor nesse processo de aprendizagem. E todas as demandas, todas as oportunidades de leitura, de diálogos devem ser bem aproveitados. Na EAD, como vocês já devem ter percebido, toda a liberdade de aprender vem sempre seguida de muita responsabilidade. Então vamos nos situar. Nossa primeira videoaula, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o contexto histórico em relação à educação de jovens e adultos, que ao longo de décadas foi norteada por desejos políticos, econômicos e ideológicos. Assim, variando de acordo com os interesses políticos e das propostas dos executores dessas práticas em um determinado período e também do contexto histórico. Desde o período colonial, a Companhia Missionária de Jesus tinha a função básica de catequizar, a chamada iniciação à fé, e alfabetizar, na língua portuguesa, os indígenas que viviam na colônia brasileira. Consideravam nesta época a educação como um ato de caridade, mas antes mesmo de 1800, a identidade da educação brasileira foi sendo marcada então pelo elitismo, que restringia a educação às classes mais abastadas. O conhecimento formal foi monopolizado pelas classes dominantes, e a ideia da pessoa analfabeta como dependente tomou força com o período que preconizava a República. O analfabeto ele era entendido como um dependente e também incompetente. As alterações na economia, que passava de agrária a exportadora, fizeram com que novos rumos fossem dados à educação de jovens e adultos. Isso já por volta de 1920, no qual a marca do analfabetismo estava em torno de 72%. E somente em 1934, de acordo com o Plano Nacional de Educação, foi previsto o direito de pessoas adultas cursarem o primário, o que era obrigatório e gratuito. Avançando um pouco, após a primeira Confiteia, que é a Conferência Internacional de Educação para Adultos, que ocorreu em 1949 na Dinamarca, países signatários estabeleceram que a educação de adultos seria desenvolvida com base no espírito de tolerância, devendo ser trabalhada de modo a aproximar os povos, não só os governos. Isso parece bonito, não é? Mas a educação nessa época, ela tinha um aspecto maçante. Pesquisadores afirmam que a educação funcionava a partir de guias de leituras que possuíam em seu conteúdo pequenas frases e textos sobre o comportamento moral e com informações sobre saúde, técnicas de trabalho e também de higiene. Veio então a década de 50, marcada pela atuação da pedagogia freiriana. O nome Paulo Freire apareceu no contexto escolar e foram percebendo que as necessidades educacionais passavam pela contextualização, na tentativa da promoção e de valorização dos conhecimentos individuais. Os educadores identificavam o analfabetismo
não como a causa da situação de pobreza, mas como efeito de uma sociedade injusta e não igualitária. Ocorria nesse espaço de tempo a valorização do saber e cultura populares. Entendia-se que o analfabeto não era desprovido de conhecimento. Porém, em 1964, essas práticas educativas foram interrompidas pelo golpe militar. Foram características da educação no período militar: papel subestimado da educação, ausência de planejamento financeiro, programas que não atendiam às diversidades indígenas, econômicas ou de idade, a falta de oportunidade de profissionalização para professores, equipamentos, materiais e currículos. Não havia um monitoramento constante. A qualidade e a quantidade não eram levados em consideração. Com o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, criado em 1967, a alfabetização ficou restrita à apreensão da habilidade de ler e escrever, sem haver compreensão contextualizada. Assim, ficava claro a consideração em relação ao papel do sujeito como integrante da sociedade. Passadas essas transições, no período democrático, nós avançamos já na década de 90, marcada pelo cenário em que a Lei 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, reiterou os direitos da educação de jovens e adultos ao ensino, adequando as condições de aprendizagem e estabeleceu as responsabilidades dos poderes públicos na identificação e mobilização da demanda, além do fornecimento do ensino fundamental e gratuito apropriado. Nesse mesmo período, estabeleceu-se diretrizes para o Plano Nacional de Educação, o PNE, que aderiu à ideia de educação continuada ao longo da vida, tratando-a como direito público subjetivo, competindo ao poder público fornecer os recursos para essa educação. Após esta data, o destaque está no período em que o governo do presidente Lula deu mais atenção à EJA, sendo incorporados mais investimentos da União, dos estados e também dos municípios. Isso incluía a alimentação e o transporte para os estudantes, pela Lei número 11.947, de 2009. Nesse mesmo governo, criou-se o Programa Brasil Alfabetizado, dirigido pela Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação, envolvendo simultaneamente na geração de suas três vertentes de caráter primordialmente social, para a modalidade de EJA conhecidos, como o programa Escolas de Fábrica, o ProJovem e também o ProEJA. Já na videoaula 2, o enfoque foi tratar a diversidade, que é uma das principais marcas do corpo discente da EJA. Diferentes idades, diferentes experiências de vida, diferentes bagagens culturais. Por outro lado, algumas experiências e expectativas são comuns à maioria. Impossibilidade ou dificuldade de realizar os estudos na idade regular, necessidades relacionadas ao trabalho, expectativas de aprendizagem e desenvolvimento pessoal. Os autores também levantam o questionamento a respeito do profissional envolvido na EJA. Ainda que não seja uma questão propriamente nova, somente nas últimas décadas, o problema da formação de educadores para a EJA ganhou uma dimensão mais ampla. Esse novo patamar, em que a discussão se coloca, relaciona-se à própria configuração do campo de educação de jovens e adultos. Nesse sentido, a formação dos educadores também faz parte da problemática na forma mais ampla da instituição da EJA. Como um campo pedagógico específico, desse modo, requer a profissionalização de seus agentes.
Naquela aula, destaquei para vocês características do educando EJA, como o fato de maneira geral são adultos que passam 2 ou 3 vezes pela escola, voltando quando tem alguma necessidade, como a de subir de um cargo em uma empresa, ou mesmo procurar um emprego, um trabalho, na maioria das vezes, visto que a cada dia a exigência para contratações aumenta. Eles se diferenciam das crianças por terem ultrapassado a idade de escolarização formal e por estarem inseridos no sistema de produção, ou pelo menos temporariamente fora dele. Destacando uma pesquisa feita pelo governo do estado de São Paulo em 2006, pude observar que, além do interesse por melhorias no trabalho, havia 32% dos estudantes que voltaram para a escola por perceberem a necessidade de crescimento pessoal, desenvolvimento e aprendizagem. Outros 9% apenas desejavam um diploma. Nesse contexto diverso, caberá ao professor auxiliar na aprendizagem através de vivências e conhecimentos informais dos seus alunos, podendo utilizá-los, quando for o caso, para expandi-los, de forma a gerar conhecimento formal, terminando por auxiliar na formação dos cidadãos para o presente e também para o futuro da sociedade. Em destaque, Emília Ferreiro aponta que o processo de alfabetização de adultos também é beneficiado por algo que é pertencente a eles, as suas vivências. Todas as experiências que o adulto geralmente já teve ou tem com a escrita, mesmo longe da escola, instauram nesses alunos um conhecimento que permite realizar as mais diversas inferências sobre os textos escritos. A ausência da educação formal faz com que estas pessoas possam ser igualadas a homens primitivos ou mesmo como as crianças. Nesse sentido, educador e educandos devem caminhar juntos, interagindo durante todo o processo educativo. É importante que o aluno compreenda o que está sendo ensinado e que saiba aplicar em sua vida o conteúdo aprendido. A educação para a transformação, para uma relação dialógica em que se discuta, compreenda, perceba as especificidades, em que sejam criados momentos de argumentação, de desafios e que deem sentido ao conteúdo. Nesta videoaula 3, nossos principais objetivos são destacar algumas práticas de alfabetização de jovens e adultos que ocorreram por iniciativas empreendidas por intelectuais, militantes, políticos e católicos engajados na ação política, com destaque para o MEB, o Método Paulo Freire, o Programa Brasil Alfabetizado, o Plano Nacional de Formação do Trabalhador, o PLANFOR, o Programa de Alfabetização Solidária e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA. Outro objetivo é conhecer os principais desafios da educação brasileira para a superação do analfabetismo e a construção de uma escola de qualidade para todos. Os destaques nesta videoaula vocês poderão acompanhar no material didático, disponível no ambiente virtual na unidade 4. Em recente material publicado por Agostini, 2018, temos que os governos populistas, especialmente na década de 50, realizaram investimentos na educação, especificamente na campanha de educação de adolescentes e de adultos, o CAA, o que permitiu uma ampliação do eleitorado. De maneira concomitante, a Igreja Católica também foi se interessando progressivamente pelo problema da educação. Alimentada pelo pensamento social cristão, ela criou, por sua vez, o Movimento de Educação de Base, o MEB. O governo mostrou imediato interesse por essas atividades da Igreja, especialmente no Nordeste, em Natal, o Movimento de Natal e as de Aracaju, por seu trabalho de educação feito a partir de frequências de rádio. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB,
propôs a formação de um movimento nacional de educação e o presidente da República na época, Jânio Quadros, deu seu aval. E no dia 21 de março de 1961, oficializando esse projeto através do decreto número 50.370, que criou o MEB, restrito a regiões subdesenvolvidas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Somente em 1963, o governo federal ampliou para todas as regiões do país esse programa, fornecendo os recursos e os funcionários necessários, bem como as frequências de rádio para o bom funcionamento desses programas de educação de base. Houve, então, uma evolução na experiência do MEB, que foi da simples alfabetização à animação popular, assumindo a noção de que o povo como poderia ser um sujeito de mudanças. Para o MEB, a animação popular é um trabalho que, através de líderes e grupos, atinge toda a comunidade, que se conscientiza a partir dos problemas locais e estaduais, se organiza e se estrutura, visando, através de ação organizada, integrar-se no desenvolvimento nacional, assumindo e participando das mudanças sociais, econômicas, políticas, religiosas que se fizerem necessárias. Em 1964, o MEB iniciou com uma clara visão da necessidade de reformas estruturais, o que levou à elaboração do material didático que trazia como título Viver é Lutar, baseado no método Paulo Freire. Para educar, era necessário conscientizar as pessoas e as comunidades, fazê-las emergir da situação histórica e cultural em que se encontravam. A conscientização levava as pessoas a tomarem consciência de si e do mundo, criava uma mudança de atitudes, um processo que as tornava pessoas livres, conscientes e desembocava na sua compreensão crítica de seu mundo, conforme os documentos do MEB. Durante o período militar, houve uma verdadeira retração desse movimento, com a invasão e a depredação de diversas sedes, a mudança de orientação, a substituição do material didático, enfim, uma acomodação forçada à nova conjuntura, a diminuição de quadros de funcionários, as dificuldades econômicas, a impossibilidade de continuar o trabalho sindical e a educação, em vista das reformas de base, fizeram com que o MEB reduzisse as suas atividades. Sendo que a partir de 1972, o MEB passou a ser, na prática, um ramo auxiliar do Movimento Brasileiro de Alfabetização, conhecido como MOBRAL, criado pela Lei 5.379, de 15 de dezembro de 1967, pelo governo militar, então instalado. A proposta educacional da MEB foi fundada na relação consciência-mundo. A própria alfabetização explicita-se como um ato de conscientizar, sendo fator de humanização, conquista da consciência, transitivo, crítica e acesso à consciência da opressão. Para Freire, a alfabetização e a conscientização são inseparáveis. As palavras geradoras próprias do universo vocabular das pessoas e dos grupos com os quais se trabalha, permite um mergulho no universo existencial dessas pessoas, nas condições em que elas vivem.
As palavras geradoras revelam-se carregadas de sentido existencial e colocam as pessoas e os grupos envolvidos numa reflexão sobre si e sobre o meio em que vivem, resgatando-lhes a vocação de sujeitos. O movimento de cultura popular no Recife descreve a alfabetização como um ato de conhecimento, de criação e não de memorização mecânica. Os alfabetizandos são sujeitos de e no processo de alfabetização. Alfabetização que deve partir do universo vocabular, pois desse se retiram os temas. O diálogo é o caminho norteador dessa prática alfabetizadora. A leitura e a escrita não se dicotomizam, ao contrário, elas se complementam e, se combinadas, o processo de aprendizagem fará parceria com a riqueza da oralidade dos alfabetizandos. Perpassa toda a obra de Paulo Freire que esse processo de alfabetização não se restringe nem ao indivíduo, nem à realidade local, mas capacita para a análise de problemas regionais, de problemas nacionais e também do mundo de uma maneira global, cada vez mais sem fronteiras. Ao se alfabetizar, o sujeito organiza-se, ele escolhe a melhor resposta, ele pode tratar-se, agir, faz com que tudo isso com uma certeza de que ele está usando uma ferramenta, ele usa a consciência de quem está diante de algo que o desafia. Na obra de Paulo Freire, temos a conscientização como elemento catalisador de todo o seu pensamento. Esse conceito central, por sua vez, se entrelaça com o desejo de participação, com a urgência da libertação e com a necessidade de autonomia. A dialética ação-reflexão, que se revela, em que se revela o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens. Finalizando essas características gerais do método freiriane, temos que o método de Paulo Freire, ele obedece às normas metodológicas e linguísticas, mas ele vai além delas, porque desafia o alfabetizando a se apropriar do código escrito e a se politizar com uma visão de totalidade da linguagem e do mundo. O método de Paulo Freire, ele condena o trabalho com as cartilhas e os manuais escolares, por colocarem os alunos como observadores e não como sujeitos da realidade. E por promoverem também a memorização de exercícios realizados para eles pelo professor. Dessa forma, em substituição às cartilhas, foram criados os cadernos de cultura, cujos conteúdos eram tirados da própria vivência dos educandos, para que eles pudessem refletir sobre suas realidades. Diniz e colaboradores, em 2014, desenvolveram uma pesquisa com um enfoque em outro programa de destaque no sistema educacional brasileiro. Esse é o Programa Brasil Alfabetizado. A Constituição de 1988, a partir de seus vários dispositivos, garantiu aos cidadãos o direito ao ensino fundamental, público e gratuito, em qualquer idade. Faziam com que o papel do governo federal fosse principalmente de orientador e indutor de políticas públicas voltadas à alfabetização, visando a corrigir desigualdades com garantia de um padrão mínimo de qualidade de ensino. Durante duas gestões do governo federal, de 1995 a 2002, a diretriz do Ministério da Educação, o MEC, foi focalizada no ensino fundamental para crianças e adolescentes. E nesse período, a estrutura de suporte político-pedagógico para a EJA era bem reduzida. Dentre as ações executadas na esfera municipal, o Ministério da Educação
assumiu a responsabilidade quanto à alfabetização de adultos e vem realizando, desde 2003, o programa Brasil Alfabetizado, o PBA, voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. O programa é uma porta de acesso à cidadania e o despertar do interesse pela elevação da escolaridade. Segundo o MEC 2012, o Programa Brasil Alfabetizado ele é desenvolvido em todo o território nacional, presente em mais de 3.500 municípios e contempla prioritariamente 1.928 municípios que apresentam a taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%. Desse montante, 90% localizam-se na região Nordeste. Esses municípios recebem apoio técnico na implementação das ações do programa, objetivando garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizandos. Os objetivos do programa Brasil Alfabetizado estão listados. Um deles é contribuir para superar o analfabetismo no Brasil, universalizando e assegurando o acesso à educação como direito de todos, em qualquer momento da vida. Outro objetivo é apoiar as ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos, realizadas pelos estados, Distrito Federal e municípios, seja por meio da transferência direta de recursos financeiros suplementares aos que aderirem ao programa, ou seja, pelo pagamento de bolsas a voluntários que nele atuam. O MEC, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, disponibiliza os recursos para a execução do programa. Os voluntários alfabetizadores, os coordenadores de turma e os intérpretes de Libras recebem uma bolsa como forma de retribuição pelo trabalho prestado, conforme seguem as disposições do artigo 11 e em seu parágrafo 1º da Lei nº 10.880 de 2004 e também do artigo 1º da Lei 9.608 de 1998. Além do pagamento de bolsas, o MEC repassa recursos financeiros aos estados e municípios por meio da transferência automática para o financiamento das seguintes ações: formação de alfabetizadores, aquisição de gêneros alimentícios para a merenda e também materiais escolares, pedagógicos, didáticos e literários e de apoio ao professor em geral. A responsabilidade constitucional pelo financiamento da EJA é dos estados e municípios, visto que, de acordo com a legislação, o papel do governo federal é principalmente de orientador e indutor das políticas, visando a corrigir desigualdades com a garantia de um padrão mínimo de qualidade de ensino. Cabe aos gestores municipais, estaduais, localizar e identificar os jovens, adultos e idosos não alfabetizados, possíveis de serem beneficiados pelo programa. Antes de falar sobre o Planfor, eu preciso contextualizar esse programa. Em um mercado globalizado e competitivo, nota-se reflexos significativos no mundo do trabalho, pois a possibilidade de se gerar empregos fica vinculada à capacidade de inovar produtos, observando-se sempre um padrão mundial de eficiência e também de qualidade. Passa-se a exigir um novo perfil e conceito de qualificação que sai do simples domínio de habilidades técnicas para uma formação mais ampla e sólida. Esse contexto envolve a sociedade como um todo, deixando de ser necessidade exclusiva da empresa ou o interesse particular do trabalhador. Assim,
A qualidade para o trabalho exige uma integração e articulação entre os diversos atores sociais, sejam eles governos, empresas, os trabalhadores e educadores, sendo necessário, para tanto, um repensar sobre a separação existente entre a educação formal, entre a educação e a formação profissional. A educação profissional, com certeza, ela não cria empregos. Se não estiver vinculada a uma política maior, pode gerar um contingente de desempregados qualificados. Porém, é um elemento fundamental para a empregabilidade, principalmente quando se considera que, para a obtenção de uma economia fortalecida e competitiva, um país necessita de pessoas qualificadas e produtivas. E focando o Brasil, um grande desafio é conseguir estruturar simultaneamente uma rede integrada de educação profissional com a capacidade e competência para qualificar e erradicar o analfabetismo, principalmente de sua população economicamente ativa. De várias formas, os países estão tomando medidas para viabilizar o processo de desenvolvimento de competências, seja para ajudar as empresas, os trabalhadores ou a sociedade como um todo. E no Brasil, como não poderia ser diferente, essa preocupação já existe, apesar de nosso atraso em termos de qualificação em relação às economias mais modernas. Falei sobre isso para vocês porque é nesse escopo que foi criado o Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador, o PLANFOR, programa do Ministério do Trabalho, que tem como propósito não somente qualificar a mão de obra, como também aumentar a probabilidade de obtenção de emprego e geração de renda. A criação do PANFLOR, do PROEP, que é o Programa de Expansão da Educação Profissional, e também do PRONATEC, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, exemplificam um processo que consolida no país desde o início dos anos 90, que se consolida, no país desde o início dos anos 90. Isso é de atrelamento às proposições econômicas e políticas dos organismos internacionais, para os quais o problema da educação é tratado de forma minimalista, numa perspectiva pragmática e de alívio à pobreza. O PLANFOR, publicado em 1995, lançou algumas bases para atingir a estabilidade econômica do Brasil, de forma que retomasse o desenvolvimento, a democracia e a equidade social. Essa sigla surgiu em 1996, com o desafio de incluir a educação profissional no âmbito da política social, incluindo um financiamento do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, sob a responsabilidade administrativa dos sindicatos. O PLANFOR, ele representa uma nova forma do Estado atuar no campo de qualificação e treinamento, buscando elevar a produtividade do trabalho, incluindo a educação profissional na política pública deste trabalho. Além desses aspectos conceituais, é preciso considerar a relevância da gestão pela competência ou até um posicionamento social pelo desenvolvimento de competências, tais como avaliação, participação dos atores sociais no processo, a normalização e a certificação, com respeito aos atores sociais envolvidos no processo. Fica o questionamento sobre quem será responsável pela geração dessas competências. O Estado, empresários, sindicatos, além de outros, são chamados a participar, pois todos são responsáveis e serão beneficiados no processo. Ao mesmo tempo que todos serão prejudicados pelo não desenvolvimento de tais competências. Em relação às questões de normalização e de certificação,
torna-se necessário determinar quais são as habilidades ou competências necessárias, quem as determinará, quem avaliará o processo e quem emitirá as possíveis certificações. A normalização e a certificação apresentam grandes vantagens, pois poderá possibilitar a economia de recursos, a homogeneização dos processos de formação e a possibilidade maior de mobilidade, aspecto importante quando se discute hoje a empregabilidade. De forma geral, se seriam os elementos que subsidiariam a formação do conceito de competência. Acontece que, na realidade, a conceituação é situacional. Muito se depende de como a sociedade espera que seja a atuação e a avaliação do trabalhador em sua realidade de trabalho. Essas informações elas foram abordadas no trabalho de Dias e Oliveira em 2000, no encontro da ANPAD, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração. Complementando, nós temos o Decreto 2208 de 1997, que regulamenta as diretrizes nacionais para a educação profissional. Representa uma regressão ao dualismo e à exacerbação dessa fragmentação. Esta rede de formação técnico-profissional que se estrutura em 3 níveis a saber. O primeiro deles é o nível básico, para a massa de trabalhadores, jovens e adultos, independente da escolarização anterior, mas certamente igual ou inferior ao ensino fundamental, que tem o objetivo de qualificar, requalificar ou reprofissionalizar. Além disso, é um terreno aberto para quem queira disputar os recursos públicos do Fundo de Assistência do Trabalhador. Trata-se de cursos que não estão sujeitos à regulamentação curricular. O segundo, trata-se do nível técnico, com a organização curricular independente, destinado a matriculados ou egressos do ensino médio. Trata-se de flexibilizar currículos, adaptando-os às competências ou às demandas pelo mercado, com a implementação de um currículo modular, fundado na perspectiva das habilidades básicas e específicas de conhecimentos, atitudes e gestão da qualidade, construtora de competências polivalentes e supostamente geradoras da empregabilidade. No terceiro, temos o nível tecnológico, que é destinado aos egressos do ensino médio e técnico para a formação de tecnólogos em nível superior em diferentes especialidades. Porém, alguns detalhes não devem passar despercebidos pelo Planfor. Sobre os cursos oferecidos via Planfor, Carvalho, 2002, afirma que estes eram oferecidos de forma diferente e que essas diferenças baseavam-se no tipo de cliente ao qual eles se destinavam. Dessa forma, os cursos destinados a pessoas com escolaridade mais elevada e inseridos no mercado de trabalho formal apresentavam conteúdos mais atualizados, tratando inclusive sobre uma reestruturação produtiva, enquanto que os que eram ministrados para indivíduos com escolaridade baixa e desempregados apresentavam essencialmente conteúdos de cidadania. Um outro programa trata-se do PAS, implementado em 1997, o Programa de Alfabetização Solidária, criado em 1996 com a finalidade de combater o analfabetismo existente em muitos municípios do Brasil, em especial locais com alta incidência de analfabetos na faixa etária entre 15 e 19 anos, tendo como responsável pela execução do programa a Associação de Apoio ao Programa de Alfabetização Solidária, o AFASOL, uma organização não governamental sem fins lucrativos e de utilidade pública. Quanto ao PAS, a sua missão era o compromisso em alfabetizar, em que não se restringe a ensinar a escrever o seu próprio nome,
mas compreender o processo em que consiste ensinar a ler e escrever e a pensar sobre o que foi dito e lido e escrito, cujo objetivo é ampliar a visão de mundo do educando, fazendo um ser crítico e reflexivo. Esse passo só será alcançado pela continuidade na escola. Amparada nesta convicção, a alfabetização solidária, ela trabalha para que seus alfabetizandos se matriculem na educação de jovens e adultos e deem prosseguimento ao processo de escolarização. Mais um programa é o Pronera. O Pronera foi implementado no ano de 1998, tendo como objetivo alfabetizar, no período de 1 ano, trabalhadores rurais assentados. O Pronera, além de desenvolver projetos de alfabetização e escolarização de jovens e adultos no ensino fundamental, oferece ainda cursos de educação profissional de nível técnico e superior em diferentes áreas do conhecimento, voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável no campo. Os quatro princípios político-pedagógicos do Pronera básicos são inclusão, participação, interação e multiplicação. Em relação à inclusão, temos que se trata da indicação das demandas educativas, a forma de participação, a gestão, os fundamentos teórico-metodológicos dos projetos, que devem ampliar as condições de acesso à educação como um direito social, fundamental na construção da cidadania dos jovens e adultos que vivem nas áreas de reforma agrária. Quanto à participação, tem-se a indicação das demandas educativas é feita pelas comunidades das áreas de reforma agrária e suas organizações, que em conjunto com demais parceiros, decidirão sobre a elaboração, execução e acompanhamento dos projetos. Em relação à interação, podemos afirmar que as ações são desenvolvidas por meio de parcerias entre os órgãos governamentais, instituições públicas de ensino e instituições comunitárias de ensino sem fins lucrativos, movimentos sociais e sindicais de trabalhadores e trabalhadoras rurais e as comunidades assentadas, no intuito de estabelecer uma interação permanente entre estes sujeitos sociais, pela via da educação continuada e da profissionalização no campo. Quanto à multiplicação, a educação dos assentados e das assentadas visa a ampliação não só do número de pessoas alfabetizadas e formadas em diferentes níveis de ensino, mas também do número de educadores e educadoras, de técnicos e agentes mobilizadores nas áreas de reforma agrária. O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, Pronera, propõe e apoia projetos de educação voltados para o desenvolvimento das áreas de reforma agrária. No caso da educação de jovens e adultos, nas modalidades de alfabetização e escolaridade e ensino fundamental. Também podem participar todos os trabalhadores rurais acampados e cadastrados pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Para atender à demanda da EJA, nos acampamentos, os projetos incluem a formação e a capacitação de educadores. De acordo com o site do INCRA, por meio do Pronera, jovens e adultos de assentamentos têm acesso à educação básica, à alfabetização, ensino fundamental e médio, também aos técnicos profissionalizantes de nível médio e cursos superiores de pós-graduação, especialização e até mesmo mestrado. O programa também capacita educadores para atuar nesses assentamentos e coordenadores locais, multiplicadores e organizadores de atividades educativas comunitárias.
As ações do programa, que nasceu da articulação da sociedade civil, têm como base a diversidade cultural e socioterritorial, os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática e o avanço científico e tecnológico. Ainda no site do incra.gov.br, referente ao ano de 2016, tem-se que a formação profissional em nível técnico no Pronera tem como objetivo disponibilizar em cada assentamento recursos humanos capacitados que possam contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável das áreas de reforma agrária. O processo de ensino e aprendizagem desenvolve-se conforme o princípio da metodologia da alternância, caracterizado por 2 momentos: o tempo de estudo desenvolvidos nos centros de formação e o tempo dedicado a um estudo prático desenvolvido na própria comunidade. Cumprindo o que prevê o artigo 7º da Resolução da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, número 1/2002, e do artigo 28 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, de 96, o calendário escolar do Pronera, alfabetização e ensino fundamental, poderá ser organizado de acordo com as peculiaridades culturais e naturais de cada comunidade. Alguns detalhes importantes sobre as operações do Pronera estão descritas em uma espécie de manual que propõe a metodologia que os cursos técnicos devem respeitar. A articulação da educação profissional técnica com o ensino médio, a construção de processos educativos em diferentes tempos e espaços, a transversalidade dos conhecimentos que contemplem a diversidade do campo em todos os seus aspectos, sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, de geração e etnia, a articulação ensino-pesquisa como fundamento para repensar a relação teoria-prática. Informações mais detalhadas muito provavelmente conjugarão com conteúdos referentes à modalidade de educação no campo. Quero retomar com vocês alguns aspectos desta aula. A EJA veio no início da formação do Brasil, após a educação jesuítica, que era apenas uma formação para índios e sofreu aí a catequização pela Igreja Católica, mas passou por vários momentos de grande significado político-social para sua organização e se mostrou até hoje um sistema resistente e forte. Em 1920, surgiram questionamentos com o que fazer nas questões de ensino para os adultos e o que o Estado deveria propor, já que se tratava de uma necessidade pública. Só a partir dos anos 40 que a educação de jovens e adultos passou a se formar e ser tratada como um sistema diferenciado e significativo para a educação brasileira como um todo. E desde aquela época, vem se mostrando como um sistema apto a melhorar dia a dia. Sua política educacional, ela não nasceu apenas nos gabinetes. Ela foi, a partir da defasagem educacional e da implantação de indústrias no Brasil, já na política de Getúlio Vargas, junto com a própria população brasileira, que causou a implantação de políticas públicas para a educação de jovens e adultos, a EJA. Em 1945, surgem também as cobranças da Unesco, que denunciava ao mundo as profundas desigualdades entre os países e alertava para o papel que deveria desempenhar a educação, em especial a educação de adultos, no processo de desenvolvimento das nações, e se estabeleceram metas para alfabetizar, o que fortaleceu a EJA. A
nesse período a grande contribuição dos interesses políticos que cercavam o assunto, pois o nível de analfabetismo dessas pessoas colocavam como o país com a característica de subdesenvolvido e não dava mais para esconder o fraco esforço para a educação no país. Ele haveria de se preocupar com a aprendizagem de cada um. Nesse contexto, o nome de Paulo Freire torna-se uma referência na educação de jovens e adultos, pois ele apresenta essa educação pensada de forma diferente, onde o indivíduo no processo de aprendizagem tem uma educação e uma alfabetização de maneira crítica e dialógica. Suas ideias podem ser observadas no Plano Nacional de Alfabetização e, seguindo a linha histórica, vamos passar pelo período militar, em 1967, em que o Mobral, que era o Movimento Brasileiro de Alfabetização, tinha o intuito de preparar mão de obra que no processo de aprendizagem devia apenas deixar o aluno apto a ler e escrever. Em 1971, surge o supletivo, procurando complementar a escolarização e o analfabetismo, colocando em sala aqueles que ainda não tinham conseguido terminar seus estudos no tempo regular e na idade correta. O supletivo foi instituído pela Lei 5.692 e pensava-se apenas em uma escolarização tardia e atividades educativas da maneira mais flexível para o indivíduo, suprindo as suas deficiências. A mudança veio com a extinção da Fundação Educar em 1990, onde a educação de jovens e adultos foi descentralizada, passando a responsabilidade aos municípios, mesmo que ainda continuasse havendo a intervenção do Estado. O governo ainda nesse período tentou criar o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania, o PNAC, no governo Collor. Porém, devido ao impeachment, não houve continuidade e o governo seguinte não avançou com tal programa. Embora tenha sido criado o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e a Valorização do Magistério, o Fundef, a educação de jovens e adultos ainda ficou de lado, pois não houve investimentos desse fundo, o que não previu o favorecimento à expansão do ensino de jovens e adultos. Segundo Ribeiro, em 2001, um problema que permaneceu desde esse período é que a EJA é vista ou associada a um ensino noturno de segunda linha, de caráter complementar e compensatório, onde absorve adultos que não conseguiram concluir os seus ensinos na idade ideal, ou que foram reprovados, e alguns são tidos até como um fracasso escolar. E com tudo isso, e a falta de incentivo político, levou por algum tempo essa educação a uma paralisação em suas modalidades técnico-pedagógicas e baixos investimentos. Em 2008, a EJA passou a fazer parte da Lei de Diretrizes e Bases e ficou conhecida como Direito Público. E o parecer 11.011 de 2000, inclusive trata de esclarecer que a educação de jovens e adultos não é uma forma de suprir a educação perdida, e sim uma nova educação. Pesquisadores consideram que a Lei de Diretrizes e Bases tem uma seção muito curta e pouco inovadora em relação à EJA. Embora essas legislações não corrijam todas as deficiências entre ensino regular e EJA, tornou-se mais aceitável, diminuindo esse caráter marginal. Surgiram o Programa de Alfabetização Solidária, que se destacou também na década de 90, porém, as gestões governamentais e organizações trabalharam focando no público jovem. Tais movimentos de ensino passam a valorizar o aluno e seus conhecimentos prévios, assim ele consegue acesso a novos conhecimentos. Aparece aqui a conscientização dos indivíduos e, aos poucos, a valorização, primeiro pela sua autoestima. A EJA passa a ser valorizada, deixando de ser apenas assistencialista, para que os alunos entendessem que a escola era um lugar de preparo social.
Ainda hoje, as propostas de desenvolvimento da EJA dependem de ações governamentais. Mais contemporâneas, observamos o caso do governo Lula, em que foi criado o Programa Brasil Alfabetizado, que contribuiu muito para diminuir o analfabetismo. Esse programa, criado por um decreto em 2007, tem como objetivo a universalização da alfabetização de jovens e adultos a partir dos 15 anos. E foi realmente uma conquista, porque ele passou a financiar a EJA, que vinha sendo sempre precária por parte dos governos. A educação de jovens e adultos teve outra grande conquista quando foi incluída no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, que havia substituído o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério, o Fundef. Pois ele ajudou muito nas questões básicas, como reservar recursos para a EJA, mesmo que eles ainda não sejam, que eles sejam menores do que as outras modalidades. Para finalizarmos esta aula, quero ressaltar: a educação popular, ela não deixou de estar presente na educação de jovens e adultos no Brasil. Ela foi uma luta do povo, uma educação participativa através dos movimentos populares. Isto é, foi muito importante para a sociedade civil e marcaram a história da educação brasileira. Foram nesses momentos que se geraram novas concepções sociopedagógicas para a educação de jovens e adultos. Ao se iniciar por Paulo Freire, a educação popular tinha como uma visão para a conscientização política, buscando que a população entendesse conceitos como liberdade, igualdade e conseguisse superar as condições menos favorecidas e a pressão da sociedade. Se analisarmos o que foi pesquisado nas modalidades de EJA, a educação ainda está pouco consolidada. Existe uma luta, e ela é histórica, que procura ainda o reconhecimento e o respeito dentro de uma educação formal, porém, de uma composição diferente, universal, com uma reconfiguração do compromisso do Estado. Esse processo de educar, através de novo modelo educacional, começa a ganhar forma, diferente do que antes existia, com uma educação de jovens e adultos mais completa, analisando o sujeito, seu modo de aprender, a sua experiência de vida, o ambiente, pois agora possui uma modalidade específica e que deve ser desenvolvida plenamente. Assim, a educação de jovens e adultos no Brasil tem uma formação muito mais social que a educação regular no Brasil, pois nasceu desde o início das iniciativas populares e involuntárias e se estabeleceu quase por seu próprio esforço. Agradeço a sua atenção, espero ter contribuído para a sua aprendizagem e nos encontraremos em breve. Até a próxima videoaula.